Olá, eu sou a Lúcia Almeida e estou chegando aqui com mais um Vida em Sintonia, uma conversa por um mundo melhor. Sim, porque nós acreditamos que de conversa em conversa, de reflexão em reflexão, nós contribuímos para um mundo mais humano, mais amoroso, mais feliz. E este é o nosso objetivo, levar até você, né? Temas relevantes, temas importantes para que a gente tenha insights, para que a gente coloque na prática esses conteúdos lá no nosso dia a dia. E hoje eu tenho uma convidada muito especial que vai falar sobre um tema que é muito importante para todos nós, seja profissionais liberais, seja nós donas de casa, seja nós que temos um negócio para todo mundo, e importa, para quem atua, né, dentro de uma empresa também. Andréia Délio, olha só, mentora de comunicação, com formação em secretariado executivo e jornalismo, com MBA em gestão da comunicação empresarial e comunicação audiovisual pela PUC, Master Coach Integral Sistêmico e analista de perfil comportamental e consultora de imagem também. Jornalista, Master Coach, mentora de comunicação assertiva e idealizadora da fábrica de revistas personalizadas. Nada mais, nada menos, Andréia Délio, seja bem-vinda. Muito obrigada, Lúcia. Nossa, Minha amiga, esqueci de colocar no verdade, currículo. o mais importante, eu diria, né? Uma amizade de longa data, que me Né? deixa muito feliz e Que a honrada. comunicação nos Que a proporcionou, né? comunicação nos proporcionou, é verdade. Você sabe que quando eu ouço assim o meu currículo, eu fico pensando, nossa, como que deu tempo? Acho que eu nasci na faculdade, porque, né? Né? Com 25 anos agora, como que pode? Pois é, mas aos 14 eu sei que você já foi para fora fazer uma experiência. Vamos começar por aí, já que você trouxe a questão idade. Como Fui. é que foi aos 14 anos você foi estudar inglês em Toronto, no Canadá? Tua primeira experiência estudantil, profissional, assim, de Foi. independência também? É, não, mas foi um pouquinho mais velha já, né? Eu fui um pouquinho mais velha e foi justamente para colocar em prática tudo aquilo que eu tinha aprendido, né? A experiência no exterior não tem igual. Eu sempre falo que eu deveria ter ido antes, né? Acho que a gente já deveria nascer com passe livre para fazer uma experiência Com no exterior. direito a, né? E não é só a experiência, é o fato de ter ido sozinha, de não conhecer ninguém, de ainda estar ali tateando a língua. Então, são experiências ricas que a gente leva para a vida, assim mesmo, né? Eu cresci muito com essa experiência e eu fui preparada na época para ficar 6 meses. Mas eu não tinha cortado muito as raízes, né? Acabei voltando, mas Quanto super tempo daí valeu. você Eu ficou? fiquei 40 dias, eu acho. Bem pouquinho. Sério, mas com uma intensidade que na Nossa, tua cabeça eram foi 6 meses. sensacional. É aquela assim, tô sozinha no mundo, né? E eu já tive assim algumas experiências que foram de provação mesmo já no aeroporto. Só para resumir aqui um pouquinho, porque foi muito pitoresco, né, a situação. Eu cheguei no aeroporto e não tinha ninguém me esperando, porque eu fui por uma agência, enfim, daí eles ficam ali com as plaquinhas, né? Sim, Cheguei lá, não tinha ninguém. E aí tá, ali eu já tive que começar a me virar. Não, antes friozinho na disso, friozinho na barriga. barriga, tudo isso. Mas antes disso, até o que aconteceu? A minha mala foi esqueci a palavra, Extraviada, recolhida, não. recolhida. Não é recolhida o termo que se usa, mas enfim, ela saiu ali da esteira para que eu pudesse passar lá pela entrevista. Eles fazem por amostragem das pessoas que chegam no país, né? E eu tive que ir lá responder o que eu estava A fazendo lá. sorteada. Fui sorteada. Aquilo já, né, você fica, estava tudo certo, estava tudo regularizado, mas país diferente, não conheço ninguém, a gente ouve tantas Rola um histórias, né? medinho, né? Fiquei bem assustada, mas enfim, Deu respondi tudo tudo. certo. Deu tudo certo. Quando eu voltei para pegar minha mala, ela já tinha saído da esteira, óbvio, né? E estava num canto, daí ninguém sabia onde estava. Foi Uau! eu já comecei a praticar o inglês ali, né? E aí, tá, cheguei para fora, não tinha ninguém mais com a plaquinha. Eu pensei, acho que é porque eu demorei, a pessoa foi embora, né? Não, resumindo, tive que comprar dólar ali, porque não tinha essas facilidades todas que a gente tem hoje. Ainda bem que eu tinha levado, trocar, comprar o cartão, ficha, não sei como que chamava na época. E comprei para poder ligar para a empresa no Brasil para entender o que tinha acontecido. E como é que liga para o Brasil, gente? Não sei como é que liga para o Brasil. Então foi O WhatsApp, todo. então, Não, nem não sonho, né? existia. Tudo bem que eu me contradizendo, né? 25 anos, mas como assim não tinha WhatsApp naquela época? E, enfim, o fato é que eu descobri que eles tinham me mandado para o lugar errado, não. Eles erraram a minha ficha. Eles estavam me esperando Sério? Eles estavam em Vancouver e eu estava em Toronto. E aí não tinha lugar para mim Uau! em Toronto, né? Não tinha hospedagem para mim em Toronto. E aí, o final dessa O história? final da história é que eu fiquei 3 horas no aeroporto esperando eles entenderem. Aí eles me mandaram para uma casa lá. Cheguei na casa, tinha uma moça que era japonesa, falando inglês. Foi uma coisa bem difícil. A gente ria, mais ria do que se comunicava.
E ela falou, mas só tem eu aqui nessa casa e aqui não cabe ninguém mais, porque a dona tá viajando e só tem o meu quarto. Nossa, daí eu comecei a chorar, daí já foi assim meio que assustador, porque daí imagina horas de Caramba, viagem, né, sim, aeroporto, sozinha, imagina. mas no fim das contas acabaram conseguindo uma hospedagem para mim. Fiquei numa casa excelente E ficou em com Toronto. 8 pessoas lá, cada um de um local, assim, foi uma experiência Quem riquíssima. começa uma experiência com muita dificuldade, tudo é leve depois, Tudo é né? leve, tudo é leve. Andréia, fala um pouquinho pra gente de um outro talento que eu descobri pesquisando um pouquinho a sua vida também, que é a dança. Eu nem Verdade. sonhava com isso, amiga. Sério? É, que você já foi ou é uma Isso sim, eu dançarina. comecei nos 14 anos. Com 14 anos eu fiz jazz pela primeira vez, mas desde criança eu sempre gostei de dançar, tanto que eu colocava minhas irmãs para serem as minhas cobaias, né? E quando chegava a família, eu já colocava ali para assistir a nossa Tinha público. apresentação. 3 pessoas, 3 tias, 3 primos, para mim já era suficiente, era a nossa plateia. Então eu fazia coreografia com elas. E minhas irmãs, a gente tem uma diferença de idade ali de 6 anos, então elas eram pequenininhas mesmo, elas eram as minhas cobaias, mas elas adoravam, a gente se divertia muito. E você dava um E show. eu dava aula de dança, né? Ah, Mas que eu copiava da TV, né? Eu via as meninas dançando, eu copiava e fazia elas dançarem, então eu fazia minhas apresentações dali. E aí, aos 14 anos, eu iniciei no jazz. Comecei a dançar jazz, acho que eu fiz ali por uns 4, 5 anos, com apresentações em teatro e tal, sempre muito legal. E aí depois fui para a faculdade, daí parei por conta da faculdade, não tinha horário. E aí depois voltei estudando, dançando estileto, que é a dança em cima do caramba! salto, né? Aí essa foi. E eu só parei por causa da pandemia. Volta então. Então, Quero eu te vivi ver me falando, dançando, falei, ai, menina. gente, mas agora acho que eu já não tenho mais idade para Imagina, só dançar. treinar. É, só treinar. Diz que o corpo tem memória, né? Falo, o corpo Né? tem, mas eu não. Andréa, eu acho que todo mundo deveria fazer uma experiência com algum tipo de arte. É isso. É, Principalmente, é, principalmente para desenvolver a comunicação. então, já vamos entrar nisso, porque traz todo o embasamento, né, de disciplina, de comprometimento, Sim, de muito. doação, de superação. De De autoconhecimento. autoconhecimento. Eu É acho, isso mesmo, eu é acho isso que tem mesmo. duas coisas que eu sou muito, aliás, três, né, que é o esporte, a arte e grupo de jovens para a juventude. Acho que Perfeito. todo mundo tinha que passar por essas experiências, É, o assim. grupo, principalmente o grupo de jovens, né? Acho que é importante, principalmente dentro do Sim, do nosso convívio. Mas pertencer a um grupo é algo que faz toda a diferença. Ontem, sim. inclusive, assistindo um programa de TV no YouTube, que ele estava dando dicas de saúde, né? E aí elencou várias e uma delas ele colocou pertencer a um grupo. Daí ele se debruçou sobre isso e eu achei muito interessante porque ele falava assim, você vai aprender a se comunicar Uhum, melhor, uhum. porque você se desenvolve dentro daquele grupo, você vai se sentir mais autoconfiante, porque você tem aquele sentimento de pertença, né? As pessoas Não tem contam comigo, as julgamento. pessoas gostam de mim, eu faço parte desse grupo, Isso. então você se sente Aham. valorizado, importante, e isso ajuda na expressividade, né? Eu achei bem curioso. Sim, e você não tem julgamento e você desenvolve talentos, né? Exatamente. Quando eu me vejo assim, eu sou muito fruto de grupos de jovens, né? Eu acho que você também, a parte da Eu não comunicação. participei de grupo de jovens. E olha que interessante, que aí tem a ver com a minha história com a comunicação, né? Eu não Já ia entrar participei, nisso, como chegou a comunicação na sua eu vida. não participei porque eu era muito tímida, extremamente tímida. Gente, prestem atenção nisso, tá? Você que acha que é tímido, que é tímida, que não sabe se comunicar, estamos aqui com uma jornalista palestrante, Mentora, mentora, e que, olha, ela tá revelando aqui pra gente que ela era uma pessoa extremamente tímida. tímida. É. Conta isso. Eu lembro, assim, e hoje eu sinto tanto, assim, porque eu sei da experiência valiosa, né? Tive a oportunidade de participar de outros grupos nas paróquias depois, mas não do grupo de jovens. Foram 2 fatores. Um, porque realmente eu era tímida, se fosse hoje não ia ter limitação para mim. Mas porque a gente se mudou muito, né? Eu e minha família, a gente se mudou de endereço, então eu não criei raízes. Porque o grupo de jovens também seria muito interessante para você perder a Muito, timidez. exato. Mas Nossa, isso eu me lembro quando eu ia falar, ia explodir meu rosto assim. Nossa, um vermelhão que subia das entranhas. Que Mas vergonha foi, é essa, né, né? As gente? pessoas não estão nem aí. E praticando, você acaba Sim, mas se eu não tinha essa desenvolvendo. consciência, Entendi. né? E aí eu lembro dos convites que os padres faziam, né? Ali na hora da missa, ou mesmo o coordenador do grupo de jovens convidava. E eu ficava assim, ai, eu queria tanto ir, mas eu não vou sozinha, né? Eu lembro que eu falava para minha mãe, eu queria participar. Ela falou, vai lá. Eu falei, ai, eu tenho vergonha. Era isso. E aí convidava algumas amigas de colégio, assim, né? Ou eram de outras religiões também, não queriam.
E eu poderia ter ido, né? Mas eu também nunca tive ninguém que viesse pegar na minha mão, Entendi. assim, do tipo, venha que eu vou te receber, eu vou te acolher. Isso é Olha a uma das importância de coisas que coordenadores, aí líderes, né? exatamente. Tanto que quando eu participei, quando eu coordenei a pastoral da comunicação durante bastante tempo, eu tinha muito isso, de trazer as pessoas, né? De acolher as pessoas. Eu acho que a acolhida faz toda a diferença. É uma das pastorais que eu mais amo dentro da igreja, que eu amo todas, inclusive a de comunicação, mas é a da acolhida, porque é o rosto É, naquele momento, né? É é o a jeito que comunicação é não aquilo verbal que a que. gente vai falar Exatamente, que... exatamente. Então, eu não participei de grupos de jovens por causa disso, assim, porque eu não tinha coragem Tá, de mas chegar lá. agora fala disso. Andréia, A tímida, timidez, né? barra jornalista, barra palestrante. Como Em que assim, né? momento que teve essa Esse ruptura, esse despertar. despertar? É. Foi um processo. Óbvio que quando eu comecei nesse processo, eu nem tinha consciência de que eu estava nessa jornada, nessa caminhada para me tornar, né, um dia palestrante, enfim. Mas é porque era algo incômodo. E o que A eu acho timidez te mais me incomodava. incomodava. E hoje eu sei por quê, né? Tanto que eu sempre trago isso dentro do meu storytelling, nas minhas palestras, porque isso virou a chave de uma maneira que me ajudou a ajudar outras pessoas que passam por isso. Legal. Que foi assim, então, enfim, sempre tímida, e as pessoas, quando eu era criança também, eu era sempre bem na minha, bem quietinha. Hoje eu sei que eu era comportada, eu não era tímida. Continuo sendo bem comportadinha, bem na minha, mas sem ser tímida. E hoje eu sei que eu não era tímida. Eu acreditei no que disseram para mim. E aí vem também uma coisa que eu gosto muito de reforçar. Muito cuidado com o que você fala para as crianças, né? Porque a gente está ali do 0 aos 12 anos, a gente já sabe que a criança está naquela fase de absorver informações. Então, dependendo do que você fala, pode comprometer profundamente a vida dela. Alguém faz por mal? Claro que não. As pessoas chegavam e faziam assim, eu lembro tanto dessa cena. Ai, que bonitinha, toda Que timidazinha. fofinha. Ai, ela é tão tímida, que bonitinha. E E te aí, empurrava ainda mais. e tudo bem, eu não sabia, eu acreditei, aceitei, enfim. Só que quando eu fui para a faculdade, era, eu era tímida, bonitinha, né? Todo mundo achava Mas você foi fofinha. fazer faculdade de Não, jornalismo? eu fui para a Não? faculdade de Ah, secretariado ok. executivo. Porque eu comecei a Comportada. estudar inglês, exatamente, eu comecei a estudar inglês e uma colega do curso falou que eu fui da segunda turma de secretariado, né? Ai, gente, estou me desdizendo já, né? Não tem jeito. Contradição total aí, amiga. Não tem como. Eu fui da segunda turma e aí eu lembro que ela foi da primeira. E ela chegava muito empolgada, contando do secretariado, que ela tinha conseguido um emprego e trabalhava com inglês. E eu falava, nossa, eu tenho que usar o inglês no dia a dia, que era o que mais, né? A gente sabe que para você ter a fluência, você precisa praticar. Prática. E eu falei, nossa, é isso que eu preciso, é isso que eu quero. E não tinha teste vocacional, não tinha nada, né? Não tinha essas coisas. E aí eu falei, não, então eu vou fazer secretariado porque eu vou ser secretária executiva bilíngue. Uau. E fiz o secretariado, fiz o curso, enfim. Mas aí ali já no finalzinho eu fui entendendo que não era eu aquela pessoa, mas trabalhei na área durante 6 anos ainda. E foi essa área que me alavancou para outras, então eu sou muito grata a essa experiência. Só que o que aconteceu? Quando eu cheguei na faculdade, eu comecei a ser excluída naturalmente dos grupos da meninada da galera, das meninas extrovertidas, porque eu era quem? Comunicativas. Eu era tímida. Aham, era Mas essa comportadinha. foi a carapuça que eu vesti e acreditei. E aí, enfim, eu tinha boas notas em português. E isso me deixou na lista lá de, não sei como que chama, não sei nem como é que funciona hoje, mas como é que fala? Indicadas para serem oradoras da turma, né? Então, porque era por nota. Não sei se era por nota ou foi um critério que adotaram. Ali, o Entendi. fato é que eu estava ali no páreo. Mas, tipo, eu lembro que algumas pessoas falavam, mas Andréia, mas como é que você vai ser oradora toda tímida? E eu fiquei tão feliz com a possibilidade. A Lógico. possibilidade de ser oradora não me deixou preocupada. Nossa, falar em público, tenho vergonha. Isso não me passou pela cabeça. Para você ver como isso já era nato em mim. Mas eu não sabia, né? Por isso que eu falo do autoconhecimento. Enfim, o fato é que a primeira lá que tinha possibilidade de ser, não quis, por
não lembro exatamente qual motivo, e eu fui escolhida oradora da turma. Algumas pessoas ficaram absolutamente espantadas, outras incentivaram, porque achavam que eu tinha, sempre na redação eu ganhava boas notas e Uhum. tal, então, nossa, que legal, você vai escrever. A minha professora de português me ajudou bastante no meu discurso, e fui super elogiada, até postaram o discurso depois no jornalzinho da Olha, que faculdade, legal. porque disse que foi excepcional, enfim, eu realmente me debrucei a fazer com amor aquilo que já era nato em mim, mas eu não sabia. E a minha experiência de pisar no palco e ver aquela plateia foi o que me Encheu o coração. abriu, né, para esse mundo da comunicação. Falei, gente, eu amei. Em momento algum eu fiquei tímida. Eu fiquei sim nervosa, óbvio, né? Uhum. Primeira vez, era o meu discurso, era um monte de gente, mas o nervosismo não me travou, porque o que a gente ouve das pessoas que têm dificuldade de comunicação Que é isso, trava. me dá um branco, eu travo, a perna fica bamba. O meu nervosismo não me deixou. E eu posso dizer que até hoje, se eu vou fazer uma palestra, dependendo do público, eu fico ali um pouquinho Quem não, nervosa, né? né? Eu Sim, acho sim, que, eu acho que é que faz importante. O parte. dia que a gente perder isso, a gente perde, eu acho que o Os- encanto da É, coisa. exatamente. Então, assim, bate aquele Aham. nervosismo, assim, e eu, mais ainda, não tinha todas as estratégias que a gente tem hoje, né? E aí, enfim, mas eu gostei muito. E a partir dali, de eu ter sido a oradora da turma, eu falei, gente, eu acho que eu quero fazer uma outra coisa, eu quero trabalhar nessa área, mas ainda não tinha muita noção. E assim fui trabalhar na área como secretária executiva, mas sempre eu comecei a me destacar nas falas, nas reuniões, e aí eles me chamavam para fazer apresentação, e eu trabalhei na área de telemarketing, né, numa empresa que eu fiquei 8 anos, e Uhum. isso me ajudou a fazer muitos treinamentos na área de técnicas de Relacionamento. vendas, relacionamento com o cliente, e ali eu fui despertando sempre, era muito natural para mim aquilo, não tinha vergonha de atender o cliente, que tinha gente, ai, vai você, era muito tranquilo para mim. E, enfim, aí passou o tempo e eu falei, não, eu quero investir nisso. E aí resolvi fazer jornalismo. Só que eu achava que o jornalismo, eu não sei como foi a sua história ali no jornalismo, mas quando eu fui para o jornalismo, eu achava, não é que eu achava, né? Eu brinco com isso, mas parece que eu achava isso, que iam me dar um chip, eu ia botar na cabeça e eu ia absorver todas as informações. Que para mim, jornalista era aquela pessoa que sabia de tudo, que conhecia o mundo Culta, inteiro, culta, estudada, intelectual, intelectual. rica, Aham. né, viajada. Falei, nossa, é só entrar na faculdade que eu vou ser essa pessoa, né? E óbvio que qualquer faculdade pode te dar isso e muito mais, Sim. inclusive, não é o Inclusive a de jornalismo. secretariado, né? Se Inclusive a fosse de a tua paixão. secretariado, Aham. exatamente. Então não tem a ver com isso, mas ali na minha ingenuidade, eu disse, eu quero uma profissão assim que me permita conhecer o mundo. Eu não quero ficar dentro de uma caixa. E olha aí, eu já fui mostrando para mim mesma que eu não era tímida, mas eu ainda acreditava, sabia? Tanto que as pessoas diziam, ai não, eu sou tímida, eu não faço, eu não falo, eu tinha isso muito forte em mim, essa fala muito Sério. recorrente, porque eu sou tímida, não, eu sou tímida até um tempo que eu falei, gente, mas pessoa tímida não faz isso, não faz aquilo, não faz aquilo. No TCC da Faculdade de Jornalismo, nós fizemos um projeto, enfim, na colônia, tinha que bater na porta, na casa das pessoas. Sempre aqui ia bater na porta, Era era você. eu, assim, sem vergonha nenhuma. Falei, gente, mas eu não era tímida, eu não sei por que falavam que eu era Tem um tímida. potencial aí, né? E aí foi assim que eu fui Que me, legal. me desenvolvendo. Só que depois, né, estudando tudo que eu estudei depois, enfim, da faculdade, eu entendi que de fato eu não era tímida, eu estava mal informada a meu respeito. Conhecimento. Era falta de O conhecimento que autoconhecimento. leva para o Conhecimento de autoconhecimento, mim né? mesma. Andréia, e aí, né? Você se tornou essa jornalista incrível, de renome, que eu sou super fã. E em que momento entrou o processo de coaching na sua vida, o desenvolvimento humano? Olha, o coaching entrou na minha vida quando eu estava trabalhando como assessora de imprensa e o meu chefe chegou e falou assim, ó, eu quero que vocês façam um curso que vai ajudar muito no desenvolvimento aqui, no relacionamento da nossa equipe. E eu sempre fui muito aberta para cursos, né? Falei, não, tô nessa, vamos lá que eu vou fazer. E aí foi o primeiro curso que eu fiz, que foi um curso de imersão de 3 dias. A gente nem fez em Curitiba, foi em Fortaleza fazer o curso, né? E foi uma experiência bem rica também, assim, muito rica e impactante. Porque ali, além de eu colocar... Sabe assim, quando todas as peças do quebra-cabeça da sua vida vão se encaixando? Foi Uhum. assim, para mim foi... As peças estavam todas aqui
e eu algumas não faziam sentido. E muita coisa fez sentido. Ah, resolvi a vida? Zerou a vida? Não, né? Lógico que não. Até porque você encaixa algumas peças e você pensa, nossa, mas essa peça tá meio Desencaixar a gasta. outra. Essa peça tá meio torta. Essa peça, exatamente. E você encaixa aqui, desencaixa ali. Tipo um quebra-cabeça mesmo. Que você montou metade, você fala, nossa, agora vai. Quando você chega lá na última, você fala, ixi, não, peraí, deu ruim que eu montei errado essa aqui, que parecia que era e não era. Então, o coaching para mim foi exatamente isso. Mas daí eu percebo que acontece uma coisa chamada, que é o que acontece provavelmente com o processo de coaching, que é a tomada de consciência, né? Tomada de Você consciência. traz para consciência e daí muda Toma tudo. consciência de quem você é e das responsabilidades que você tem sobre a sua vida. Aonde está e aonde quer chegar. E aonde quer chegar. E clareza sobre onde você quer chegar e aonde você pode chegar, né? A gente sabe que hoje em dia a nomenclatura coaching está bastante banalizada no mercado, né? Mas eu acho uma pena, porque em função disso, muitas pessoas estão sendo privadas da oportunidade de se desenvolverem por preconceito com relação ao coaching, por falta de conhecimento com relação ao coaching, por maus profissionais que existem no mercado, mas que Como em existem toda em a todas profissão. as áreas. Aham. Só que o coaching meio que pulverizou Sim. pela facilidade de se Sim. fazer um curso de coaching e sair dizendo que vai impactar vidas, né? E aí a pessoa ainda não foi nem impactada a vida dela, não transformou e quer transformar a vida do outro. Eu acho isso um perigo. Um Mas eu perigo. concordo com você que é um pecado, assim, é uma pecado. pena, porque olha o que aconteceu com a sua vida, né, Sim, por exemplo. gente, isso me despertou, me fez me conhecer melhor e aí eu me senti livre para me expressar, né? Tanto que o meu primeiro treinamento eu criei com esse nome, treinamento Liberdade de Expressão, porque foi esse o meu sentimento. Eu já sabia que eu não era mais aquela pessoa tímida, mas espera aí, eu cresci ouvindo que eu era tímida e eu me sentia tímida, mas eu não me sentia confortável no papel de tímida. E aí Você foi isso buscar o tudo porquê. me permitiu entender por que eu tinha, né, que eu acreditei nisso. E eu quero trazer uma questão aqui que é bem importante. Quando a gente fala assim, porque é tímida é problema. Não, não é problema ser tímido. Não, Se isso não te causa nenhum desconforto, aham. continue, segue, seja Tem feliz. os introvertidos e os extrovertidos. Exatamente, Tá não tudo tem certo. problema nenhum. Eu estou falando especificamente da minha situação em que era desconfortável esse título, esse lugar de pessoa tímida, quando na verdade eu sentia que eu não era. A minha natureza não era essa. Né? Mas eu acabava entrando na caixa porque eu fui E aí moldada você para isso. se privava, né? Se engavetava Isso. e olha que triste isso, né? E aí, consequentemente, você não ajudava as outras pessoas. Exatamente, isso que eu ia falar. Além de eu não estar me ajudando, né, e não me desenvolvendo o suficiente, porque eu estava num lugar que não era meu, eu ainda estava impedida de Ajudar impedida, outras modo de pessoas. dizer, né? Mas impedida de ajudar, contribuir com a vida de outras pessoas. E o coaching me trouxe essa clareza, né? Então, E aí você juntou desenvolvimento juntei humano, comunicação para trabalhar comunicação. para trabalhar a ajudar as comunicação. pessoas a se comunicarem. É Mas isso. ainda teve uma outra etapa no meio disso tudo, que foi a consultoria de imagem. Isso, fala. Né? A consultoria de imagem. E aí, pensando nessas etapas, quantas vezes a gente se esbarrou, então, né? Teve mais a consultoria Teve mais também. a consultoria que a gente se encontrou no É mesmo, verdade. na mesma instituição. Nosso caminho estava cruzado, olha que legal. Deus é Deus, né? Mas, enfim, eu resolvi fazer a consultoria. Eu fui buscar um curso. Eu comecei fazendo um curso de marketing, que eu queria... Enfim, sempre fui de estar antenada com o mercado, então eu queria me atualizar. Fui fazer um curso de marketing, para entender melhor o online e o offline. E aí, lá na instituição, eles tinham um curso que se chamava Arquitetura de Imagem. Nos encontramos aí. E aí, nesse curso de arquitetura de imagem que eu fiz, eu gostei muito, mas era para mim, né? Sim. Era só para Sim. mim. Autoconhecimento de novo. Exatamente. E aí eu fiquei envolvida com esse mundo. Aí eu fui assistir uma palestra que eu acho que foi... Não sei se foi a sua ou se foi da Val, eu não lembro, enfim. Mas foi lá no shopping. Eu acho que foi uma palestra sua, até não lembro. Não mesmo. lembro também. Mas é possível que tenha sido uma sua. E eu sei que ao final da palestra ali, o professor veio e falou assim, por que você não faz consultoria de imagem? Eu falei, não, nada a ver comigo, imagina, meu caminho é de ser jornalista, tem tudo a ver, e não sei o que e tal. Eu falei, acho que não. E ficou me buzinando, e eu fui com aquela pulguinha atrás da orelha aqui, e já louca por um curso, né, a louca dos cursos. Eu falei, mas será?
E aí fui fazer e assim entrei na consultoria de imagem, que me ajudou muito também a ajudar mais ainda as minhas clientes, porque a gente trabalha com a comunicação não Sim, verbal, né? Mas quando eu fui eu também não tinha muita fechou. ideia, assim, eu fui meio que, tipo, vou fazer, né? Quero Vamos ver onde fazer, vai vamos ver dar, o no que que vai vai dar. dar. E daí foi nessa empolgação ali, mas foi muito bacana que foi ali que nasceu também a fábrica de revistas, porque eu sempre pensei assim, eu fui lá para o secretariado, depois eu fui para o jornalismo, isso que eu não contei que quando eu era criança eu queria fazer psicologia, né? Parece uma pessoa confusa, gente. Queria fazer Estamos nos psicologia. encontrando de novo aqui, porque psicologia está no meu radar, amiga. Olha só, eu queria fazer psicologia, tanto que quando eu fui entregar meu convite de formatura, algumas pessoas falaram assim, ué, mas você não fez psicologia? Porque eu passei um tempo falando que ia fazer psicologia para entender as pessoas. Olha aí. E, tem a ver entender com as pessoas, Sim, sim. autoconhecimento, coaching, né? E aí, enfim, mas aí fiz secretariado por conta do inglês, saí do inglês e fui para o jornalismo por causa, né, que descobri ali aquela questão toda. E aí, quando eu fui fazer a consultoria, eu pensei, não, eu não posso ter mais um curso, né? Porque a questão não é só ter mais um curso, é agregar valor àquilo Sim. que eu tenho para entregar. E aí E praticar, e né? Porque praticar. senão não faz sentido. E aí eu concluí o curso com o meu o TCC, né, que era o dossiê, O né, dossiê. que entrega para as clientes. Eu fiz o meu dossiê no formato de revista e transformei a minha Legal. cliente em notícia de revista. E aí fez aquele sucesso. Acho que você não foi na minha banca, né? Não Não. lembro. Enfim, foi um sucesso. Foi algo que encheu meus olhos, assim, tipo, eu que criei isso, né? Foi muito legal. E uma pessoa veio e pediu para mim para que ela pudesse também fazer uma revista para ela, mas ela não queria passar pelo processo naquele momento, porque ela estava indo para se casar, estava sem condições financeiras, mas ela gostou muito da ideia de ser capa de revista. E aí eu falei, opa, peraí, então vamos dar vida para isso. Oportunidade de Porque negócio. Olha eu já aí. tinha essa ideia na gaveta, só que era um Uhum. pouquinho diferente, de permitir que as pessoas virassem notícia. Isso já era um sonho que eu tinha, porque você deve ter passado por isso. Fazendo entrevistas no dia a dia, eu via muitas pessoas com dificuldade de se comunicar, muitas pessoas introspectivas, e eu sei o que é essa dor, porque eu tive nesse lugar. Eu falava, gente, essa pessoa precisa, né, abrir. E como que, enquanto jornalista, porque até então não tinha o coaching, enquanto jornalista eu posso ajudar? E aí eu pensava, eu precisava fazer essas pessoas se transformarem em notícia, porque a gente sabe que você vai entrevista alguém, 10 minutos de conversa, aí vai pro ar 30 segundos, né? E a pessoa fala, mas eu falei Tanto. tanto. E são tantas histórias, né? Muitas É o que mais histórias. me encanta no jornalismo, assim, né? Com a Exatamente. minha realidade de revista também. Eu sou apaixonada por isso. É isso mesmo. Uma pessoa que você olha que jamais você vai A imaginar que ela já riqueza de viveu histórias que tudo ela tem. aquilo. E aí deixar o legado, que é Muito exatamente em legal. cima disso que eu trabalho, né? Contribuir para que as pessoas deixem o seu legado, que fique registrado. E aí eu lembro que eu falei, nossa, é isso, vamos começar por aí. Acabou que não deu certo com essa pessoa que veio, eu agradeço a ela até hoje, porque ela me ajudou a derrubar essa chave e meio que me impulsionar a fazer o que eu Que faço legal. hoje. E aí eu comecei com a história da revista por isso, e aí eu pensei, não, mas eu preciso agregar, eu não posso ir deixando soltos os conhecimentos que eu adquiri ao longo da vida. Claro que a gente absorve conhecimento que a gente nem sabe, né? Por Mas em exemplo, algum momento, um dia a gente é, aprendeu, sei lá, somar, 2 mais 2. Hoje você não precisa pensar, eu aprendi isso na segunda série. Você não precisa, porque é um conhecimento adquirido. agora a Assim com regra os de 3 outros. precisa pensar. Então, E olha lá. a tabela periódica, várias coisas, Né? inclusive. Eu me lembro, amiga, que eu fui fazer jornalismo porque é por vários motivos. Comunicação, que eu achava que eu sabia, gostava de me comunicar. Escrever, né? Aham, eu também E falava aí, lá muito isso. pelas tantas, uma professora, não sei por quê, trouxe lá regras de 3 para a gente fazer uma matéria no jornal. Cara, eu já fugi da matemática, já fugi. Vim fazer jornalismo, que é comunicação. A mulher me traz regras de 3. Por favor, né? Acho que eu travei mais ainda, porque Não definitivamente. queria lidar com números, né? Não. Eu sei, eu me reconheço nessa fala. E, enfim, o fato é que, olha, um fato bem curioso também que tem nisso tudo, e a importância do autoconhecimento, né? Eu sou muito apaixonada, e é por isso que hoje eu uso essa metodologia, porque não é nem que eu descobri, mas era um fato meio que oculto dentro da nossa família, não oculto por querer ocultar algo, mas tipo, não se dava valor para isso. Eu fui relembrar, descobrir que o meu pai era jornalista. Meu pai é falecido já tem muitos anos,
Mas eu fui fazer jornalismo não porque, eu quero fazer a profissão do meu pai. Porque quando ele faleceu, ele já não trabalhava mais na área, né, de jornalismo. E ele era daquele jornalista que não era de formação, que não tinha faculdade ainda, era aquele Raiz de lá. Aham. na raça, né? Mas ele trabalhou durante muitos anos na Gazeta do Povo, era muito conhecido. Caramba! E, enfim, tanto que o meu estágio de secretariado executivo eu fui fazer na Gazeta do Povo pelos conhecidos que a gente Entendi. tinha lá e tal. E ele trabalhou lá muitos anos, mas assim, meio que passou, porque depois ele era cartorário, e daí, né, quando ele faleceu, ele é oficial de justiça. Então a gente já nem lembrava mais disso. Foi um período da vida Mas deles, né, depois, que fazendo a passou. roda, Eu falei, gente, olha, tava no sangue, né? estava Ser no sangue. jornalista tava no sangue. O que mais impede uma pessoa de ter uma comunicação assertiva e o que é ter uma comunicação O assertiva, que é ter Andréia? uma O que é? comunicação assertiva? Eu gosto de dizer, Lúcia, que não é uma fórmula, né? Não é uma forma e não é uma fórmula. Se alguém chega para mim e fala, eu preciso ser mais assertiva na minha comunicação. Então tá aqui a fórmula. Não existe. Uhum. Eu preciso conhecer essa pessoa, porque eu posso ter toda uma bagagem, mas de repente aquilo que eu tenho não é exatamente aquilo que faz sentido para as pessoas, né? Eu gosto de fazer esse alinhamento sempre. Então é muito delicado dizer, olha, para você ter uma comunicação assertiva, você precisa disso. Pode ser que de um modo geral, todos nós precisemos, e posso trazer aqui alguns elementos, mas é importante conhecer, enquanto mentora, conhecer a pessoa. Mas o primeiro passo, eu diria, e até para você saber se a sua comunicação... Como é que eu sei se eu estou sendo assertiva na minha comunicação? É só você observar os ruídos que você está tendo ou não, né? Aquilo que você fala é compreendido ou volta e meia você tem aquela sensação de que você fala e as pessoas não entendem o que você quer falar. Ou você sente que você dá muitas voltas. A pessoa te perguntou, tá chovendo hoje? É porque eu fui lá fora, daí eu olhei pro céu e o céu estava escuro. A pessoa só perguntou se estava chovendo. E Sim você ou tem não? dificuldade de dizer sim ou não. E muitas vezes a pessoa não faz por mal, né? Na maior parte das vezes eu acredito que não é para irritar ninguém, não. Mas ela não está sendo assertiva porque ela não respondeu o que foi perguntado. E quantas vezes a gente não se reconhece? Tanto que eu trabalho nas minhas mentorias, exercícios para porque a pessoa diz, não, eu não tenho problema disso. Aí quando você começa a colocar situações do dia a dia, a pessoa, putz, mas eu já fiz isso, eu já fiz isso, eu já fiz isso. As pessoas começam a se reconhecer. Então, é um trabalho de autoconhecimento, né? Não tem como... Cada pessoa vai achar o seu vai jeito de achar o ter seu essa jeito de comunicação ter. assertiva. Porque assim, eu preciso de uma comunicação assertiva para falar com o marido, eu preciso de uma comunicação assertiva para falar com o meu filho. Quem tem 3 filhos sabe que a comunicação que usa com um nem sempre funciona com trata os meus filhos de maneira igual. Se você trata de maneira igual, você tem mais chances de não ser assertiva, porque cada um tem uma personalidade. Claro. Então você tem o mesmo amor pelos 3. Ok, não se questiona isso, mas a maneira de se comunicar precisa ser vai ser personalizado. Diferente. É isso mesmo. Você fala com... tem uma frase, né, que você tem lá no seu Instagram. Você fala da comunicação nos palcos da vida. Por que a comunicação nos palcos da vida? Porque eu trabalho, inclusive, quando as pessoas vêm me perguntar assim, eu quero dar palestras, eu quero fazer, né, apresentações, preciso de um curso de oratória. Você trabalha oratória? Falo, gente, eu trabalho além da oratória. Não que eu não valorize, eu mesma sou fruto de muitos cursos de oratória, porque não é porque eu descobri que eu tinha esse dom que eu não fui me aperfeiçoar, pelo contrário, fui buscar conhecimento sim. Então, os cursos de oratórias, eles são extremamente válidos e eu recomendo, mas o meu trabalho não é especificamente na oratória, é além disso, além das técnicas. Por quê? Eu posso pegar um livro e eu posso ter ali um monte de técnicas. Eu posso dar um Google e eu tenho um monte de técnicas. Preciso fazer uma apresentação hoje, deixa eu ver aqui. Técnicas de apresentação em público. Você vai encontrar um monte de dicas ali, né? E como eu trabalho isso de conhecer, porque é a minha experiência, eu não faço nada além daquilo que eu vivi, de me conhecer, de entender como eu funciono, o que funciona para mim, o que não funciona. Então, não é só isso. E por que dos palcos da vida? Justamente porque a pessoa vai estar preparada para qualquer situação, né? Ela está preparada, se ela se conhecer, se ela aprender a se expressar, ela não precisa lançar mão de técnicas. As técnicas são importantes, são, Sim. E eu as utilizo, principalmente quando você vai fazer palestra, né? Aquela coisa de escanear o público, saber onde você vai centralizar, não passar na frente do telão. Isso são pequenas técnicas que melhoram a sua apresentação. Vão dando segurança, Mas né? digamos que você não tem a técnica, mas você tem o domínio da sua fala, você se expressa bem,
você tem mais chance de se sair bem até do que as pessoas que usam técnicas. Porque eu já vi, inclusive, algumas pessoas fazendo a apresentação totalmente focada nas técnicas. Então, E primeiro aí eu fico trava, aqui, né? Eu acho que fica engessado demais. Você isso perde. mesmo. E eu acho que a elegância de um bom comunicador, de um bom palestrante, está no DNA, Exato, né? No jeito de ser de cada um. Por isso que eu exatamente. acho bem bacana quando você traz a coisa da personalização mesmo, da Personalizado. a pessoa que vai ser ela potencializada, né? Isso E mesmo. você traz essa coisa muito que eu acho sensacional, essa frase, né? Você nos palcos da Da vida. vida. Porque é isso, né? Se eu tenho autoconhecimento e essa autoconfiança, eu vou saber me comunicar em Em qualquer casa, ambiente. lá no banco com o gerente, com os meus fornecedores, com a minha equipe de trabalho, com os meus Isso. superiores. E aí junta o processo de consultoria de imagem, que eu acho que você pode falar um pouquinho disso também, a comunicação não verbal, né, André? O Exatamente. poder desta comunicação não verbal que vem ajudar, que vem agregar nesta autoconfiança. É, porque assim, quando você conhece alguém, a primeira coisa é o quê? É o visual, É o visual. né? Somos um Então, outdoor ambulante, né? exatamente. E aí você vai naturalmente olhar como que aquela pessoa se expressa com as mãos, o comportamento, se é aquela pessoa que está toda encolhida, né? Imagina se eu estivesse aqui conversando com você o tempo todo aqui encolhida. Então, a nossa postura fala muito sobre nós. Quando a pessoa não tem autoconfiança, ela tem uma tendência a se fechar, porque ela quer se esconder do mundo. Eu estive nesse lugar, eu sei Aham. disso. Então, quando você trabalha toda essa expressividade, naturalmente a pessoa vai... Por isso que eu falo, venha ativar o poder de comunicação que já existe em cada um, né? Tá ali Todos dentro, nós, né? tá aqui dentro. Só que, claro, talvez a pessoa não tenha acordado para isso porque ela não precisou ou ela não quis, e tá tudo bem. E é fato que cada um de nós tem um dom mais apurado para uma coisa e outra. Mas eu acredito muito, sabe, Lúcia, que nós acreditamos como cristãs, né, que somos todos iguais, óbvio, e que Deus deu N talentos para todos nós. N capacidades, não é nem talento. N capacidades. Nós somos capazes de fazer aquilo que nós quisermos. Ah, eu com 1,5 m de gente vou conseguir ser jogadora de basquete? Eu já vi jogadora de basquete. Claro que ela teve muito mais Dificuldade do que dificuldade. quem tem Isso dois é metros. fato. Mas não é impossível, né? É Sim. possível e ela gostava muito e, enfim... Ó, não foi convocada para a seleção brasileira, essas coisas, mas estava ali exercendo aquilo que ela gosta. Então, todos nós somos capazes, mas é importante, eu não preciso de tudo, né? Tudo posso, mas nem tudo me convém, né? Então, eu não preciso de tudo, eu preciso desenvolver aquilo que é necessário no momento específico. Mas não tem quem não precise da comunicação, né, Em Lúcia? todas as circunstâncias, menos ou Não mais. tem quem não Estamos precise. aqui indo para o final do nosso Vida em Sintonia. Mas antes fala sobre a importância de ouvir, porque eu acho que um bom comunicador tem que saber ouvir também, né, Andréia? Isso, exatamente. Eu diria que saber. Posso falar ali Por das favor. ações, Aham. inclusive? Eu diria que tem várias, mas vamos elencar aqui pelo menos 3 principais ações, né? Porque não existe Olha, 3 ações para você colocar aí no seu dia a em dia, prática já em prática, sobre comunicação assertiva. sobre comunicação. 3 ações. E por que ação, né? Gosto da palavra ação, justamente porque não existe eu fazer um curso e ficar 100%. Não existe eu fazer um treinamento, eu preciso entrar em ação, eu preciso colocar em prática, né? Então, não existe nada que eu possa falar ou fazer para que a pessoa mude se ela mesma não se colocar em ação. Então, a primeira ação que é desafiadora para todos nós, inclusive para mim, é saber ouvir. Ah, você sabe ouvir? Não, eu ouço com paciência. Ok, então vamos fazer um exercício mental aqui. Quando você está ouvindo alguém, você está realmente interessada naquilo que ela está falando, ou você está se preparando para responder o que ela está falando? Porque saber ouvir é isso, é cessar aqui o pensamento, se é que é possível, mas acolher o que a pessoa Uhum. tem, discernir e depois entregar. A maior parte das vezes, a pessoa está falando, você está elaborando a resposta. É comum, é natural isso, né? Então, e aí Ou quando fazendo uma você comparação, né? fazendo uma Olha, comigo comparação, aconteceu isso e a pessoa já emendar, mas comigo também aconteceu isso. interrompe, né? Interrompe. A gente tem isso, né? Eu posso falar a gente porque é natural do ser humano, mas é exercitar Legal. isso. Então, o exercício fique atenta. O que acontece? Então, vou acordar de manhã, hoje eu vou me disciplinar a ouvir mais.
que eu posso fazer? O que vai me lembrar? Aí cada um cria a sua estratégia, que é o que normalmente eu digo para as minhas mentoradas. Cada um cria a sua estratégia. Não sei, amarra um negocinho no dedo. Quando você olhar, você vai dizer, nossa, eu não estou ouvindo bem. Peraí, a próxima pessoa que falar comigo, eu vou... Você tem que criar uma estratégia para você, que funcione, que faça sentido, né? Cola um negocinho no celular, que está sempre na nossa mão Até o dia virar todo, hábito. até virar um hábito de aprender a ouvir. Vai ser sempre? Não. Então, porque a maior parte dos conflitos de comunicação, eles ocorrem por falta de saber ouvir. Ou de responder aquilo que não foi perguntado, ou não responder o que foi perguntado, que é aquele exemplo, né? Os ruídos e O comunicação. marido fala assim, amor, você viu onde que tá a minha camisa branca? Mas de novo, porque você nunca sabe onde coloca as coisas. Porque eu já tô cansada de falar. Só perguntou aonde Ele só estava a camisa. Qual que seria a sua resposta? Não Sim sei. ou não. Pronto. Se em outro momento você quiser trazer consciência para o seu marido de que você sempre coloca as coisas no lugar e ele não coloca, é outro momento. É a outra comunicação. Né? Então, assim, ouça e responda o que foi Legal. questionado. Coloque isso em prática. O outro é empatia. Coloque-se no Legal. lugar do outro. Se eu não tenho empatia, eu jamais vou conseguir me comunicar bem. Por quê? Porque eu estou o tempo todo julgando. Todos nós julgamos o tempo todo. Mas eu não gostei disso que ela falou. Mas eu não concordo com isso. Mas espera. Antes de eu criar aqui elaborar meu pensamento a respeito daquela pessoa, eu vou entender por que ela funciona daquele jeito, por que ela fala daquele jeito, por que ela se comporta daquele jeito, quais as experiências que ela viveu que a fizeram se comportar daquela forma. Tem um ditado que diz, eu não calço os sapatos, os chinelos dos outros, né? Então, se você estiver... se fosse eu, não faria. Mas será mesmo? Se fosse você com as condições que você tem, mas se fosse você com as condições que o outro teria, seria diferente, porque ele viveu aquelas experiências. Então, e quando a gente faz isso, a gente para de julgar. E se a gente para de julgar, a gente se comunica melhor. Porque quando eu estou julgando o outro, eu não estou interessada e não quero acolher o que ele está me dizendo. Eu quero elaborar a minha fala. E aí é a hora que as coisas começam a conflitar. Então, se as pessoas soubessem se colocar no lugar do outro, com certeza elas teriam menos chances de conflitar, né? De conflitar, de bater de frente. E aí, por último e não menos importante, é o que nós já falamos aqui o tempo todo, que é se conheça melhor. Entenda quem é você, por que você se comporta como você se comporta. Entenda o que funciona. Mas eu já sei, eu já me conheço. Será mesmo? Será que não teve um momento da sua vida que você falou, nossa, eu não sabia que eu era capaz de fazer isso, gente, me arrependi. Quando você se arrepende de um comportamento que você teve, é porque você não... mas eu agi diante das circunstâncias. Mas se você tiver esse conhecimento didático de você mesma, você vai entender que uma situação assim faz você se comportar assim. Você, inclusive, traz alívio para o seu coração. Porque muitas vezes a autocrítica é algo que machuca muito, Pesa. né? Pesa bastante. Então, poxa vida, porque eu gaguejei, né? A pessoa que vai se comunicar, vai fazer uma apresentação. Eu gaguejei, eu falei muito alto, eu falei demais. E aquilo vai massacrando a pessoa. E aí, ela falou 40 minutos, muito legal, e uma palavra, né? E aí ela foca naquela palavra, né? Sofre ela com aquilo. Se abraça naquilo. Mas se ela tiver um alto amor, ela vai entender que ela só... E não é ficar se justificando, é entender que você errou para ir e fazer diferente, né? Mas não é ficar... Não, mas eu sou assim mesmo, que também tem a prepotência, que é exatamente o contrário. Daí, eu acho que um outro tema que a gente poderia super trabalhar aqui, que é a autenticidade. Mas calma, né? Isso. A autenticidade temos que... Isso mesmo, né? Trabalhar Seja autêntica isso. sem ser prepotente. Então, né? Essas 3 ações colocadas em prática, elas já dão uma boa chance de você ser assertiva na sua fala. Que delícia, Andréia. Como as pessoas fazem para te encontrar? Para, de repente, tirar dúvidas, né, sobre comunicação e fazer, de repente, a experiência com você, né, de mentoria, de participar dos seus cursos aí, porque a comunicação, ela é fundamental na vida de todo mundo. Com certeza. Então, é só entrar no meu Instagram, Andréa, sem a letra I, _Adélio. Esses underline, hein, meu underline, povo? já me disseram, você tem que tirar esse underline, mas agora eu já criei e não consegui. Por quê? Porque já existe Andréa Adélio. E não é... Eu até fui procurar a pessoa. Falei, gente, com o meu sobrenome eu não conheço ninguém. Assim, nós da nossa família não conhecemos ninguém com o sobrenome Adélio. E aí a moça falou para mim, não, é que o meu nome é Andréa e do meu marido é Adélio. Então a gente criou o Andréa Adélio. E, enfim, tem o underline ali, que é o tracinho. Mas tudo bem, né? Tá O tracinho embaixo. Mas colocar Andréa Adélio só já vai aparecer, porque é o meu nome que tá ali. Andréia, e olha só, a partir de hoje, todos os meus convidados e minhas convidadas vão sugerir um livro
um livro que fez diferença na vida da pessoa, que em algum momento marcou, relacionado ao tema ou não. E a Andréia trouxe um livro aqui para sugerir para a gente. Então, é O Poder da Presença. É um livro que ele fala bastante sobre comunicação não verbal, o comportamento mesmo. Então, eu indico, mesmo para aqueles que já dominam a comunicação aí, mas porque vai aprender a ser mais expansivo, ou não, ou menos, né? Porque tem gente que gesticula muito, isso polui a comunicação. Enfim, ela fala sobre isso, né? A autora, Amy Cuddy, ela fala sobre isso e ela diz exatamente isso. Como a linguagem corporal pode ajudar você a aumentar a sua autoconfiança, que é Olha. aquilo que eu estava falando da postura, né? Então, ela traz técnicas ali que você pode utilizar para aumentar o poder, porque o nosso corpo se comunica com a nossa mente. E é tudo aqui, né? Tá tudo aqui. Se o meu corpo me leva a trazer mais autoconfiança, eu passo a acreditar que eu sou uma pessoa confiante, eu vou me comportar como uma pessoa confiante, eu vou agir como uma pessoa confiante e eu vou passar autoconfiança E para eu as vou pessoas. assinar todos aqueles contratos que eu estou sonhando, Né? vou subir de cargo, vou alcançar, porque a autoconfiança faz com que a pessoa Voe. voe, não tem Exatamente. céu, né, para quem, pra São uma muitos pessoa. talentos que às vezes ficam suprimidos por falta de autoconfiança. Show! Olha só, hoje conversamos aqui com a Andréia Delli, jornalista, master coach, mentora de comunicação assertiva e idealizadora da fábrica de revistas personalizadas. Que delícia de conversa. Obrigada, Lúcia. Foi um prazer, uma honra tê-la aqui com a gente, viu? Uma alegria. E vamos brindar, gente, porque estamos hoje inaugurando a nossa caneca Ai, que Vida em linda, Sintonia. Vida Então, em tintim Sintonia. aqui. Fique com Deus e voltamos na semana que vem com mais um programa.